Revista Espírita, 1859, ano 2, dezembro, número 12, parte D. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sexta-feira, 30 de setembro de 1859, sessão geral. Leitura da ata da sessão de 23 de setembro. Apresentação do Sr. S., negociante, cavaleiro da Legião de Honra, como membro efetivo. Adiamento da admissão para a próxima sessão particular. Comunicações diversas. 1. Leitura de uma comunicação espontânea dada ao Sr. R. pelo espírito do Dr. Olivier. Esta comunicação é notável sob 2 pontos de vista. O melhoramento moral do espírito, que cada vez mais reconhece o erro de suas opiniões terrenas e agora compreende sua posição. Em segundo lugar, o fato de sua próxima reencarnação, cujos efeitos começa a sentir por um princípio de perturbação, o que confirma a teoria que foi dada sobre a maneira pela qual se opera tal fenômeno, e a fase que precede a reencarnação propriamente dita. Esta perturbação, consequência do laço fluídico que começa a estabelecer-se entre o espírito e o corpo, que deve ser por este animado, torna a comunicação mais difícil do que em seu estado de completa liberdade. O médium escreve com mais lentidão e sente a mão pesada. As ideias do espírito são menos lúcidas. Esta perturbação, que vai sempre aumentando da concepção ao nascimento, é completa ao aproximar-se este último momento e não se dissipa, senão gradualmente algum tempo depois. Será publicada com as outras comunicações do mesmo espírito. Segundo, história da manifestação física espontânea ocorrida ultimamente em Paris, numa casa do bairro de Saint-Germain e relatada pelo Sr. A. Um piano se fazia ouvir durante vários dias seguidos sem que ninguém o tocasse. Todas as precauções tinham sido tomadas para assegurar-se de que o fato não era devido a nenhuma causa acidental. Interrogado a respeito, um sacerdote achou que devia ser uma alma penada, reclamando assistência e com vontade de comunicar-se. 3. Assassínio cometido por um menino de 7 anos e meio, com premeditação e todas as circunstâncias agravantes. Relatado por vários jornais, prova o fato que nesse menino o instinto assassino inato não pôde ser desenvolvido nem pela educação, nem pelo meio em que se encontrava, não podendo assim explicar-se, senão por um estado anterior à existência atual. Interrogado a respeito, respondeu São Luís que o espírito do menino está quase no início do período humano. Não tem mais que 2 encarnações na Terra. Antes de sua existência atual, pertencia às tribos mais atrasadas das Ilhas Marítimas. Quis nascer no mundo mais adiantado, na esperança de progresso. A pergunta de saber se a educação poderia modificar essa natureza, respondeu São Luís. É difícil, mas possível. Seria preciso tomar grandes precauções, cercá-lo de boas influências, desenvolver a sua razão, mas é de temer que se fizesse exatamente o contrário. 4. Leitura de um trabalho em versos escrito por uma jovem que começa a trabalhar como médium mecânica. Reconheceu-se que os versos não eram inéditos e eram da autoria de poeta morto há alguns anos. O estado de instrução da médium, que escreveu um grande número de poesias desse gênero, não permite supor que seja realmente um produto de sua memória. Daí deve-se concluir que o espírito que se manifestou trouxe, ele mesmo, essas produções já feitas e que são estranhas à médium. Vários fatos análogos provam que isso é possível
e, entre outros, o de um médio da sociedade, ao qual um espírito ditou uma passagem escrita pelo Sr. Allan Kardec e que ele não tinha ainda mostrado a ninguém. Estudo 1. Evocação do negro que serviu de alimento aos seus companheiros no naufrágio do navio Le Constant. 2. Perguntas diversas e problemas morais dirigidos a São Luís sobre o fato precedente. A respeito, estabeleceu-se uma discussão entre vários membros da sociedade. 3. 3 comunicações espontâneas foram obtidas simultaneamente através de 3 médiuns diferentes. A primeira pelo Sr. R., assinada São Vicente de Paulo. A segunda pelo Sr. CH, assinada Privat d'Aglemont. A terceira pela senhorita H, assinada Carlos IX. 4. Perguntas diversas dirigidas a Carlos IX. Ele promete escrever a história de seu reinado, a exemplo de Luís XI. Essas diversas comunicações são publicadas. Sexta-feira, 7 de outubro de 1859. Sessão particular. Leitura da ata dos trabalhos da sessão de 30 de setembro. Apresentação e admissões. Senhorita S. e Conde de R., oficial de marinha, propostos como candidatos, apresentados na qualidade de membros efetivos. A admissão dos 5 candidatos apresentados na sessão de 23 de setembro e da senhorita S. O senhor presidente observou, a respeito dos novos membros apresentados, que para a sociedade é muito importante assegurar-se das suas disposições. Não basta, diz ele, que sejam partidários do espiritismo em geral. É necessário que concordem com a sua maneira de ver. A homogeneidade de princípios é condição sem a qual uma sociedade qualquer não poderia ter vitalidade. E pois necessário conhecer a opinião dos candidatos, a fim de que não sejam introduzidos elementos de discussões ociosas, que acarretam perda de tempo e poderiam degenerar em dissensões. A sociedade não visa de modo algum ao aumento indefinido de seus membros. Antes de mais nada, objetiva ela prosseguir seus trabalhos com calma e recolhimento. Por isso, deve evitar tudo o que possa perturbá-la. Sendo seu objetivo o estudo da ciência, é evidente que cada um é perfeitamente livre para discutir os pontos controvertidos e emitir sua opinião pessoal. Outra coisa, porém, é dar conselho ou chegar com ideias sistemáticas e preconcebidas em oposição às bases fundamentais. Nós nos reunimos para o estudo e a observação, e não para transformar nossas sessões numa arena de controvérsias. Aliás, em relação a esses pontos, devemos reportar-nos aos conselhos que nos foram dados, em múltiplas circunstâncias, pelos espíritos que nos assistem, e que incessantemente nos recomendam a união como condição essencial para atingir o objetivo que nos propomos e obter o seu concurso. A união faz a força, dizem-nos eles. Sede, pois, unidos, se quiserdes ser fortes. Do contrário, arriscai-vos a atrair os espíritos levianos que vos enganarão. É por isso que nunca seria demasiada a atenção dispensada aos elementos que introduzimos em nosso meio. Designação de 3 novos comissários para as 3 próximas sessões gerais. Comunicações diversas. 1. O Sr. Tug transmite uma nota sobre um fato curioso de manifestação física,
contado pela senhora Ida Pfeiffer, no relato de sua viagem a Java. 2. O senhor Péchet relata o fato de uma comunicação espontânea ocorrida com ele do espírito de uma mulher em que em vida era lavadeira e tinha o pior caráter. Como espírito, seus sentimentos não mudaram e ela continua a mostrar uma maldade verdadeiramente cínica. Entretanto, os sábios conselhos do médium parece que exercem sobre ela uma influência benéfica. Suas ideias modificam-se sensivelmente. 3. O Sr. R. apresenta uma folha na qual obteve a escrita direta, produzida à noite em sua casa espontaneamente, depois de em vão tê-la solicitado durante o dia. Aliás, a folha contém apenas 2 palavras: Deus, Fenelon. Estudos. 1. Evocação da senhora Ida Pfeiffer, célebre viajante. 2. Os 3 cegos, parábola de São Lucas, dada em comunicação espontânea. 3. O senhor L.G. escreve de São Petersburgo, que é médium intuitivo e pede à sociedade o obséquio de obter de um espírito superior alguns conselhos a seu respeito, a fim de esclarecê-lo sobre a natureza e extensão de sua faculdade, para que possa dirigir-se de acordo com os mesmos. Um espírito dá espontaneamente e sem perguntas prévias os conselhos que deverão ser transmitidos ao Sr. G. O Sr. Presidente avisa que, a pedido de vários membros que moram muito longe, as sessões começarão de hora em diante às 8 horas, a fim de que sejam terminadas mais cedo. Sexta-feira, 14 de outubro, sessão geral. Leitura da ata dos trabalhos da sessão de 7 de outubro. Apresentações. O Sr. A, livreiro, e o Sr. de la R, proprietário, são apresentados como membros efetivos. Adiamento para a próxima sessão particular. O Sr. J, fiscal de rendas no departamento do Alto Reno, é apresentado e admitido como membro correspondente. Comunicações diversas. 1. O Sr. Cole comunica um extrato da obra intitulada Ciel et Terre, do Sr. Jean Reynaud, onde o autor emite ideias inteiramente de acordo com a doutrina espírita e com o que ultimamente disse o espírito sobre o futuro papel da França. 2. O Conde de R informa de uma comunicação espontânea de Savonarola, monge dominicano, obtida numa sessão particular. Esta comunicação é notável porque esse personagem, embora desconhecido dos assistentes, indicou com precisão a data de sua morte, ocorrida em 1498, a sua idade e os seus suplícios. Admite-se que poderia ser instrutiva a evocação desse espírito. 3. Explicação dada por um espírito sobre o papel dos médiuns do Sr. P, antigo reitor da academia e também médium. Para comunicar-se entre si, os espíritos não necessitam da palavra, basta-lhes o pensamento. Quando querem comunicar-se aos homens, devem traduzir seu pensamento em sinais humanos, isto é, em palavras. Tiram essas palavras do vocabulário do médium de que se servem, de certo modo como de um dicionário. Por isso é mais fácil ao espírito exprimir-se na língua familiar do médium, posto que possa fazê-lo numa língua que este não conheça. Mas então o trabalho é mais difícil, por isso o evita quando não é necessário. O Sr. P acha nessa teoria a explicação de vários fatos que lhe são pessoais e relativos a comunicações que lhe foram dadas por diversos espíritos
em latim e em grego. O fato relatado pelo mesmo, de um espírito que assiste ao enterro do seu próprio corpo e que, não se julgando morto, não pensava que o enterro lhe dissesse respeito. Dizia ele: "Não fui eu quem morreu." Depois, quando viu os parentes, acrescentou: "Começo a pensar que talvez você tenha razão e que é bem possível que eu não seja mais deste mundo, mas isto me é indiferente." 5. O Sr. S. comunica um fato notável de advertência de além-túmulo, referido pela Patrie, de 16 de dezembro de 1858. 6. A carta do Sr. B.L. de L.A., que, segundo leu na Revue, sobre o fenômeno do desprendimento da alma durante o sono, pergunta se a sociedade teria a bondade de evocá-lo um dia, juntamente com sua filha, que perdeu há 2 anos, a fim de, como espírito, ter com ela uma palestra que ainda não conseguiu como médium. Estudos. 1. Evocação de Savonarola, proposta pelo Conde de R. 2. Evocação simultânea por 2 médiuns diferentes do Sr. B.L. de L.A., vivo, e de sua filha morta há 2 anos, palestra do pai com a filha. 3. 2 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente, a primeira de São Luís, pelo Sr. L., e a segunda da Sra. Clary, por seu irmão. Sexta-feira, 21 de outubro de 1859, sessão particular. Leitura da ata dos trabalhos da sessão de 14 de outubro. Apresentações e admissões. O Sr. Len, negociante, e o Sr. Pack, doutor em Direito, foram apresentados como membros efetivos. A senhorita H. foi apresentada como membro honorário, à vista do concurso dado à sociedade como médium e que promete dar ainda para o futuro. A admissão dos 2 candidatos apresentados na sessão de 14 de outubro e da senhorita H. O Sr. S. propõe que no futuro as pessoas que desejarem fazer parte da sociedade o solicitem por escrito e que lhe seja enviado um exemplar do regulamento. Leitura de uma carta do Sr. Th, que faz proposição análoga motivada pela necessidade de se admitirem na sociedade apenas pessoas já iniciadas no objetivo de seus trabalhos e que professem os mesmos princípios. Pensa que um pedido feito por escrito e com assinatura de 2 apresentantes é uma garantia maior das intenções sérias do candidato que um simples pedido verbal. Essa proposta foi adotada por unanimidade em seus termos, que são os seguintes: toda pessoa que desejar fazer parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas deverá fazer o pedido por escrito ao presidente. Esse pedido deverá ser assinado por 2 apresentantes e relatar: 1. Que o postulante tomou conhecimento do regulamento e se compromete a observá-lo. 2. As obras lidas sobre Espiritismo em sua adesão aos princípios da sociedade, que são os do Livro dos Espíritos. O senhor presidente assinala a conduta pouco conveniente de 2 assistentes admitidos na última sessão geral, os quais perturbaram a tranquilidade dos vizinhos por sua conversação e por palavras fora de propósito. A respeito, lembra os artigos do regulamento relativos aos ouvintes e novamente convida os senhores membros da sociedade a uma excessiva reserva na escolha das pessoas às quais dão cartões de ingresso e, sobretudo, que se abstenham, de modo absoluto, de dar tais cartões a todo aquele que seja atraído por simples curiosidade e também aos que, não tendo nenhuma noção prévia do espiritismo, sejam por isso mesmo impossibilitados de compreender aquilo que se faz na sociedade. As sessões da sociedade não são um espetáculo, devem ser assistidas com recolhimento.
Aqueles que só buscam distrações não devem vir procurá-las numa reunião séria. O Sr. TH propõe a nomeação de uma comissão de 2 membros encarregada de examinar a questão das entradas concedidas às pessoas estranhas e propor as medidas necessárias a fim de evitar a repetição de abusos. São designados os senhores TH e Cole para a constituição dessa comissão. Estudos. 1. Problemas morais e perguntas diversas dirigidas a São Luís. 2. O Sr. R. propõe a evocação de seu pai por considerações de utilidade geral e não particulares, presumindo que disto possam advir ensinamentos. Interrogado sobre a possibilidade dessa evocação, responde São Luís: vós podereis fazê-lo perfeitamente. Entretanto, eu observaria, meus amigos, que essa evocação requer uma grande tranquilidade de espírito. Esta noite, discutistes longamente negócios administrativos. Julgo que seria bom adiá-la para outra sessão, visto como pode ser muito instrutiva. 3. O Sr. Lane propõe a evocação de um de seus amigos que foi padre. Interrogado, responde São Luís: não, porque para começar o tempo é escasso. Em segundo, como presidente espiritual da sociedade, eu não vejo nenhum motivo de instrução. Seria preferível esta evocação na intimidade. O Sr. S. pede que se mencione na ata o título de presidente espiritual de São Luís, que São Luís aceitou de bom grado. Sexta-feira, 28 de outubro de 1859, sessão geral. Leitura da ata dos trabalhos da sessão de 21 de outubro. Apresentação de 5 novos candidatos como membros efetivos. O Sr. N., negociante em Paris, a Sra. Emily N., Estocolmo, a Sra. L., de Estocolmo. Leitura dos artigos do regimento, relativos aos ouvintes, e de uma notícia para instrução das pessoas estranhas à sociedade, a fim de que as mesmas não se equivoquem quanto aos objetivos dos trabalhos. Comunicações. 1. Leitura de um artigo do Sr. Oscar Cometant sobre o mundo dos espíritos, publicado no Le Cycler, de 27 de outubro. Refutação de certas passagens desse artigo. 2. Leitura de um artigo de um novo jornal intitulado Girouette, publicado em Saint-Étienne. O artigo é escrito de forma benevolente para com o espiritismo. 3. Oferta de 4 poemas do Sr. Porret, de Marsella, autor de Uranie, do qual foram lidos alguns fragmentos. São eles La Captive Chrétienne, Les Bohémies, Poutawa, Les Prisonniers du Caucase. Foram enviados agradecimentos ao Sr. de Porret. As obras são depositadas na Biblioteca da Sociedade. 4. Leitura de uma carta do Sr. Det, membro efetivo, contendo diversas observações sobre o papel dos médiuns. A propósito da teoria exposta na sessão de 14 de outubro, e segundo a qual o espírito retiraria suas palavras do vocabulário do médium. Ele combate tal teoria, pelo menos do ponto de vista absoluto, por fatos que a contradizem. Solicita que a questão seja examinada cuidadosamente. Ela será revista na ordem do dia. 5. Leitura de um artigo da Revue Française, do mês de abril de 1858, página 416, onde é relatada uma conversa de Béranger, da qual resulta em vida suas opiniões eram favoráveis às ideias espíritas. 6. O senhor presidente transmite à sociedade
A despedida da senhora BR, membro titular que partiu para Havana. Estudos. 1. Propõe a evocação da senhora BR, que partiu para Havana e que no momento se encontra no mar, a fim de obter as suas próprias notícias. Interrogado a respeito, responde São Luís: seu espírito está muito preocupado esta noite, porque o vento sopra com violência. Era na ocasião de grandes tempestades noticiadas pelos jornais. E o instinto de conservação toma-lhe todo o pensamento. No momento, o perigo não é grande, mas não poderá tornar-se grande? Só Deus o sabe. 2. Evocação do pai do Sr. R., proposta na sessão de 21 de outubro. Resultaria dessa evocação que o cavalheiro R., seu tio, do qual não há notícias há 50 anos, não estaria morto. Habitaria uma ilha da Oceania Meridional, onde estaria identificado com os costumes de seus habitantes e de onde não teve possibilidade de dar notícias. Será publicada. 3. Evocação do rei Canala, Nova Caledônia, morto a 24 de maio de 1858. Essa evocação revela que é um espírito de relativa superioridade, apresentando a característica notável de uma grande dificuldade de escrever, apesar da aptidão do médium. Anuncia que, com o hábito, escreverá mais facilmente, o que é confirmado por São Luís. 4. Evocação de Mercúrio, aventureiro que apareceu em Lyon em 1478 e foi apresentado a Luís XI. Ele fornece esclarecimentos sobre as faculdades sobrenaturais de que o supunham dotado e dá indicações curiosas sobre o mundo que atualmente habita. Será publicada. Sexta-feira, 4 de novembro de 1859. Sessão particular. Leitura da ata dos trabalhos da sessão de 28 de outubro. Admissão de 7 candidatos apresentados nas 2 sessões precedentes. Projeto apresentado pela comissão encarregada de estudar as medidas a serem tomadas para a admissão de assistentes. Depois de uma discussão, em que participam vários membros, é resolvido que a proposição seja adiada e que provisoriamente se obedeça às disposições do regulamento. Os senhores membros são convidados a uma rigorosa obediência aos dispositivos que regulam a admissão dos ouvintes e abster-se de modo absoluto de dar cartas de ingresso a quem quer que tenha em vista apenas a curiosidade e não possua nenhuma noção própria da ciência espírita. A sociedade adota então as 2 seguintes medidas. 1. Os assistentes não serão admitidos às sessões depois das 8h15. Os cartões de ingresso mencionarão isso. 2. Todos os anos, na renovação do ano social, os membros honorários serão submetidos a novo voto de admissão, a fim de serem eliminados os que não mais estiverem nas condições requeridas e que a sociedade julgar não dever manter. O senhor administrador, tesoureiro da sociedade, apresenta o balanço semestral de 1º de abril a 1º de outubro, assim como os comprovantes das despesas. Vê-se do balanço que a sociedade tem um saldo suficiente para fazer face às suas necessidades. A sociedade aprova as contas do tesoureiro e lhe dá quitação. Comunicações diversas. Cartas do senhor B.L. de Leá, em resposta à remessa da evocação de sua filha e da sua própria, ele constata um fato que confirma uma das circunstâncias da evocação. Cartas do senhor Dumas, de Sétif, na Argélia, membro efetivo, remetendo à sociedade um certo número de comunicações por ele obtidas. Estudo 1. O senhor P e o senhor R chamam a atenção para uma nova versão do naufrágio
do navio de la Constance, publicado no Le Cycler. Vê-se por aí que o negro morto para ser comido não se teria oferecido voluntariamente, como consta do primeiro relato. Assim, haveria uma contradição com as palavras do espírito do negro. O Sr. Cole não vê contradição, pois o mérito atribuído ao negro foi constatado por São Luís e o negro nem mesmo disso se prevaleceu. 2. Exame de uma pergunta proposta pelo Sr. Les sobre o espanto dos espíritos depois da morte. Pensa ele que, já tendo vivido no estado de espírito, o espírito não deveria espantar-se. É-lhe respondido: que espanto é apenas temporário, depende do estado de perturbação que se segue à morte. Cessa à medida que o espírito se desprende da matéria e recupera suas faculdades de espírito. 3. Pergunta sobre os sonâmbulos lúcidos, que confundem os espíritos com os seres corporais. O fato é confirmado e explicado por São Luís. 4. Evocação de Urbain Grandier. Como as respostas são muito lacônicas por causa da falta de hábito do médium, o espírito disse que seria mais explícito através de outro intérprete. Por isso, a evocação foi transferida para outra sessão. Sexta-feira, 11 de novembro de 1859. Sessão geral. Leitura da ata. Apresentação do Sr. Pierre D., escultor em Paris, como membro efetivo. Comunicações diversas. 1. Carta do Sr. T., contendo fatos muito interessantes de manifestações visuais e verbais que confirmam o estado de certos espíritos que duvidam de sua morte. Um dos casos referidos oferece a particularidade de que o espírito em questão permanecia nessa ilusão ainda mais de 3 meses após a morte. Essa descrição será publicada. 2. Fatos curiosos de precisão referidos pelo Sr. Van Beer de Raya e de caráter pessoal. Jamais tinha ele ouvido falar dos espíritos e de sua comunicação quando, por acaso e inopinadamente, foi conduzido a uma sessão espírita de Dordrecht. As comunicações obtidas em sua presença o surpreenderam tanto quanto ele era estranho àquela cidade e desconhecido dos membros da reunião. Disseram-lhe sobre a sua pessoa, sua posição e sua família, uma porção de particularidades de que só ele tinha conhecimento. Tendo evocado sua mãe e lhe perguntado como prova de identidade se ela havia tido vários filhos, ela respondeu: Não sabes, meu filho, que eu tive 11 filhos? E o espírito designou a todos por esses prenomes e pelas datas do nascimento. Desde então, esse senhor é um adepto fervoroso, e sua filha, uma jovem de 14 anos, tornou-se um bom médium, mas sua mediunidade apresenta particularidades bizarras. A maior parte do tempo escreve às avessas, de modo que para ler-se o que recebe é preciso pôr as folhas diante de um espelho. Muitas vezes, também a mesa em que se serve para escrever inclina-se diante dela como uma carteira e fica nessa posição equilibrada e sem calços, até que ela acabe de escrever. O Sr. Van Beer relata outro fato curioso de precisão por um espírito que se comunica espontaneamente com o nome de Dirk Lamer, em que se enforcou no próprio local onde dava sua comunicação, em circunstâncias cuja exatidão foi verificada. Esse relato será publicado, bem como a evocação dele decorrente. Estudos. 1. Exame da pergunta feita pelo Sr. Det sobre a fonte em que os espíritos buscam seu vocabulário. 2. Pergunta sobre a obsessão de certos médiuns. 3. Evocação de Michel François, o ferreiro que fez uma revelação a Luís XIV. 4. Evocação de Dirk Lamer, cuja história foi contada anteriormente. 5.
3 comunicações espontâneas foram obtidas simultaneamente. A primeira pelo Senhor A, assinada por Lamennais, e a segunda pelo Senhor D, filho, o menino e o regato. Parábola assinada por São Basílio. A terceira pela senhorita LJ, assinada por Orígenes. 6. A senhora J, médium desenhista, traça espontaneamente um grupo admirável, assinado pelo espírito de Lebrun. Todas as perguntas e comunicações acima serão publicadas. Sexta-feira, 18 de novembro de 1859. Sessão particular. Leitura da ata. Admissão do Sr. Pierre D, apresentado na última sessão. Comunicações diversas. 1. Leitura de uma comunicação espontânea obtida pelo Sr. P, membro da sociedade, ditada pelo espírito de sua filha. 2. Detalhes sobre a senhorita Désirée Godou, residente em Hennebon-Morbihan, dotada de notável faculdade mediadora. Ela passou por todas as fases da mediunidade. A princípio teve as mais extraordinárias manifestações físicas. Depois tornou-se sucessivamente médium auditivo, falante, vidente e escrevente. Hoje todas as suas faculdades são concentradas na cura dos doentes, que trata a conselho dos espíritos. Opera curas que, em outros tempos, seriam consideradas miraculosas. Os espíritos anunciam que sua faculdade se desenvolverá ainda mais. Ela começa a ver as doenças internas, por efeito da segunda vista, sem estar em sonambulismo. Sobre esse assunto admirável, daremos notícias oportunamente. Estudos. 1. Pergunta sobre a faculdade da senhora Désirée Godou. 2. Evocação de La Métrie. 3. 4 comunicações espontâneas obtidas simultaneamente. A primeira pelo Sr. R, assinada por São Vicente de Paulo. A segunda pelo Sr. Coll, assinada por Platão. A terceira pelo Sr. D, filho, assinada por Lamennais. A quarta pela senhorita H, assinada Margarida, chamada a Rainha Margot. 25 de novembro de 1859. Sessão geral. Leitura da ata. Comunicações diversas. O senhor Dr. Morer dá de presente à sociedade uma brochura intitulada Système et pratique d'organisation agricole. Conquanto esta obra seja sobre assunto estranho aos trabalhos da sociedade, será levada para a biblioteca e serão mandados agradecimentos ao autor. Carta do Sr. T, completando informações sobre visões e aparições por ele relatadas na sessão de 11 de novembro. Carta do Sr. Conde de R, membro titular, ausente devido a uma indisposição, e que se põe ao dispor da sociedade para que se faça com ele todas as experiências que julgar convenientes com referência à evocação de pessoas vivas. Estudos. 1. Evocação de Jardin, morto em Nevers, que havia conservado os restos de sua esposa num genuflexório. 3. Evocação do Sr. Conde de R. Essa evocação, de uma importância notável pela extensão dos desenvolvimentos dados, com uma perfeita precisão e grande clareza de ideias, lança uma grande luz sobre o estado do espírito separado do corpo e resolve numerosos problemas psicológicos. Será publicada na revista de 10 de janeiro de 1860. 4. 4 comunicações espontâneas foram obtidas simultaneamente. A primeira de uma alma sofredora pela senhora B, a segunda do espírito de verdade pelo Sr. R, a terceira de Paulo o apóstolo pelo Sr. Coll. Esta comunicação será assinada em grego.
A quarta pelo Sr. Did Filho, assinada Charlet, o pintor, e anuncia uma série de comunicações que devem formar um todo. Os Convulsionários de Saint-Médard. Continuação. Vídeo número de novembro. 1. A São Vicente de Paulo. Na última sessão, evocamos o diácono Paris, que teve a bondade de vir. Desejaríamos ter a vossa opinião pessoal sobre ele como espírito. É um espírito cheio de boas intenções, porém mais elevado moralmente do que noutros sentidos. 2. Na verdade, como ele o diz, é estranho ao que se fazia junto ao seu túmulo? Completamente. 3. Podereis dizer-nos como considerais aquilo que se passava com os convulsionários? Era um bem ou um mal? Era antes um mal que um bem. É fácil sabermos disso pela impressão geral produzida por esses fatos sobre os contemporâneos esclarecidos e sobre os seus sucessores. 4. A esta pergunta dirigida a Paris, se a autoridade tinha mais poder que os espíritos, por que pôs fim aos prodígios? Sua resposta não nos pareceu satisfatória. Que pensais? Ele deu uma resposta mais ou menos conforme a verdade. Os fatos eram produzidos por espíritos pouco elevados, e a autoridade pôs termo a isso, interditando aos seus promotores a continuação dessa espécie de saturnais. 5. Entre os convulsionários, alguns se submetiam a torturas atrozes. Qual era o resultado disto sobre os seus espíritos depois da morte? Praticamente nulo. Não havia nenhum mérito em atos sem resultado útil. 6. Os que sofriam tais torturas pareciam insensíveis à dor. Eram simplesmente resignados ou realmente insensíveis? Insensibilidade completa. 7. Qual a causa dessa insensibilidade? Um efeito magnético. 8. Elevada a um certo grau, não poderia a superexcitação moral aniquilar-lhes a sensibilidade física? Isso acontecia em alguns deles e os predispunha a sofrer a comunicação de um estado que noutros tinha sido provocado artificialmente, pois, nesses fatos estranhos, um grande papel foi representado pelo charlatanismo. 9. Desde que esses espíritos operavam curas, prestavam um serviço. Então, como podiam ser de uma ordem inferior? Não vedes isso todos os dias? Não recebeis por vezes excelentes conselhos e ensinos úteis de certos espíritos pouco elevados e até levianos? Não podem eles procurar fazer algo de bom como resultado definitivo em consequência de um melhoramento moral? 10. Nós vos agradecemos as explicações que tivestes a bondade de nos dar. Sempre vosso. Aforismos espíritas e pensamentos avulsos. Os bons espíritos aprovam aquilo que acham bom, mas não fazem elogios exagerados. Estes, como tudo que denota lisonja, são sinais de inferioridade da parte dos espíritos. Os bons espíritos não lisonjeiam preconceitos de qualquer espécie, nem políticos, nem religiosos. Podem não os atacar bruscamente, porque sabem que isso aumentaria a resistência. Há, porém, uma grande diferença entre essa atitude, que poderíamos chamar de precaução oratória, e a aprovação absoluta dada a ideias muitas vezes as mais falsas de que se servem os espíritos obsessores para captar a confiança daqueles a quem querem subjugar, explorando-lhes o ponto fraco. Há pessoas que têm uma mania singular. Encontram uma ideia perfeitamente elaborada por outro. Esta lhes parece boa e, sobretudo, proveitosa. Dela se apropriam,
dão-na como própria e acabam com a ilusão de que são realmente seus autores, chegando a declarar que lhes foi roubada. Um dia, um homem viu fazer uma experiência de eletricidade e tentou reproduzi-la. Como não tivesse nem o conhecimento necessário, nem os instrumentos indispensáveis, a experiência falhou. Então, sem ir mais longe e sem procurar saber se a causa do insucesso poderia estar em si mesmo, declarou inexistente a eletricidade e que ia escrever para o demonstrar. Que pensar da lógica de quem assim raciocinasse? Não se parece tal criatura ao cego que, não podendo ver, começasse a escrever contra a luz e contra a faculdade de ver? Entretanto, é este o raciocínio que ouvimos a propósito dos espíritos, por um homem que passa por espirituoso. Vá lá que tem espírito, mas capacidade julgadora é outra coisa. Ele procura escrever como médium e, porque não o consegue, conclui que não existe mediunidade. Ora, na sua opinião, se a mediunidade é uma faculdade ilusória, os espíritos só podem existir nas cabeças fracas. Que sagacidade! Allan Kardec. Nota: com o número do mês de janeiro de 1860, a Revista Espírita começará o seu 3º ano.